Olá, queridos, graça e paz. Olha que maravilha, nós chegamos ao nosso 50º dia da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano e eu creio que tem sido algo tão poderoso para você. Eu creio que você tem tido tanta revelação do Espírito Santo. Hoje nós vamos compartilhar 4 textos da Bíblia, mas antes da gente começar a discorrer a despeito desses textos, não esqueça de compartilhar com a sua família esse vídeo, compartilhar com os seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais e também não esqueça de ativar o sininho, porque quando você curte, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e ele passa a lembrar você de que outros vídeos estão disponíveis para você assistir. E hoje, os textos que nós vamos compartilhar são Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 21, Provérbios capítulo 9 e Mateus capítulo 1. Então aqui no livro de Êxodo capítulo 20 vai falar a respeito dos 10 mandamentos e o que foi que aconteceu para que Deus chamasse Moisés para que ele escrevesse esses 10 mandamentos. Um pouco antes, você deve ter percebido isso no vídeo anterior, na sua leitura anterior, que Deus ele vai descer até o monte e ele pede para que Moisés suba até o alto do monte e ele dá um recado para Moisés. Ele diz assim: olha, Moisés, desce e avisa o povo que não se aproxime do monte. Então Deus ele passa a estabelecer um limite para que o povo não seja consumado, para que o povo não seja fulminado. E a partir daí Moisés desce e ele retorna ao monte e é nesse momento do capítulo 20, do versículo 1 ao 2, que Deus vai dizer assim para Moisés. Ele passa a se revelar novamente a Moisés dizendo assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Olha só, ele vem trazendo a lembrança de Moisés, quem ele é para Moisés. Ele é o Deus de Moisés, ele é aquele que resgatou Moisés da terra de escravidão. E então ele passa a discorrer todos os mandamentos. Aí ele vai falar lá, você vai ver isso aí na sua Bíblia, você deve estar acompanhando. Ele vai dizer: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, nem no céu, nem na terra. Ele vai dizer: não te prostrarás diante de outros deuses, não tomarás em vão o nome santo do Senhor. Aí ele vai dizer: santifica o sábado, honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa sobre a terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsa testemunha contra o teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo, nem servos, nem servas, nem nada do teu próximo. É exatamente isso que Deus vai falar para Moisés. E então nós chegamos agora no capítulo 21. E aí Deus vem falando sobre as leis acerca dos escravos. E algo muito interessante acontece nesse texto de Êxodo capítulo 21, porque Deus ele demonstra uma preocupação, um cuidado com os escravos, com os servos. Ele passa a estabelecer alguns limites para que pessoas elas sejam punidas caso elas ajam, sabe, de forma bruta, de forma grosseira com aquelas pessoas. Então a gente percebe que mesmo naquele tempo, a gente pode perceber e até mesmo achar estranho que naquele tempo essas leis podem parecer um pouco rasas, mas elas já demonstravam o cuidado de Deus, a justiça de Deus e o quanto ele se importava que essas pessoas elas tivessem o tratamento adequado. Então no versículo 1 a 11 você vai perceber que ele vai falar sobre as leis, sobre servos e servas hebreus. Do versículo 12 ao 32 você vai ver aí na sua Bíblia que ele vai falar também sobre os homicídios. E do versículo 33 ao 36 você vai perceber que ele vai falar sobre leis, né? Sobre pessoas que causam dano à propriedade alheia. Então nós percebemos um Deus que ele está sempre com cuidado conosco, estabelecendo limites para o povo, para que não errem, para que a justiça seja feita. Esse é o nosso Deus, é um Deus de justiça que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. E aí nós chegamos agora no livro de Provérbios capítulo 9. Quão rico é esse livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. E é muito interessante porque esse livro, ele vem trazendo 2 convites. Que convites são esses? São os convites da sabedoria e do que mais? Da insensatez. Então ele diz assim, olha, nesse livro há 2 convites. Convite da sabedoria e convite da insensatez.
insensatez. E dos versículos 1 ao 6, você vai perceber que ele diz que a sabedoria, ela preparou o quê? Ela preparou uma grande festa. Os convidados são muitos, só que ele diz uma coisa: há um porém para que esses convidados desfrutem dessa festa. Qual é esse porém? Eles devem deixar a companhia dos insensatos para entrar nesse banquete. Olha só, e é interessante porque esses provérbios, eles vão nos ensinando a agir com prudência, a agir com sabedoria e com temor do Senhor. Eu quero destacar para você o versículo 7 e o 8, que diz assim: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, quem corrige o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Olha só quantas vezes nós somos precipitados, queremos corrigir as pessoas de uma forma tão rápida, impensada, mas até para corrigir, nós precisamos ser prudentes e perceber se essa pessoa ela está preparada para receber essa correção. E aí, ele diz no versículo 10 assim ainda, do capítulo 9 de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente vai fechar esse versículo aqui do 12, que diz assim: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá consequências. Então há consequências para aquele que é o zombador, há consequências para aquele que não é sábio. Então você não precisa se desgastar, sabe, com isso. Você precisa ser sábio e entender que aquela pessoa que é zombadora, certamente ela sofrerá consequências. Então vem um alerta aí para nós: não seja zombador, não seja imprudente, tenha temor do Senhor e tudo vai dar certo. E para fechar o nosso dia de hoje, a gente vai compartilhar aqui o livro de Mateus capítulo 1. E nesse livro de Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o 25, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a genealogia de Jesus. Não especificamente sobre o nascimento de Jesus, mas sobre a genealogia dele, a maneira que ele foi concebido. E a Bíblia fala, lá no início, no versículo 1 ao 2, que Maria era uma jovem que ela estava comprometida a um jovem chamado José. Só que antes do casamento, antes que essa união fosse concebida, acontecesse, o Espírito Santo se repousou sobre Maria e ela ficou grávida. E o que foi que aconteceu? Quando José soube disso, olha, a Bíblia vai dizer lá no versículo 19 que ele era um homem justo e ele não queria expor Maria. Então o que foi que José pensou? Opa, eu vou cancelar o casamento de uma forma sutil para ninguém saber, porque ele não queria escandalizar Maria, porque naquele tempo uma mulher que engravidasse, que fosse pega em adultério, ela era apedrejada. Então a gente percebe aqui o cuidado de José com Maria de não escandalizá-la. Mas olha só como é que finaliza essa história. A Bíblia diz que o José, ele sonha. Ele tem um sonho e nesse sonho um anjo aparece para ele e diz: olha, José, não temas. O filho que Maria espera é de ninguém mais, nada menos do que o Espírito Santo. E naquele momento José, ele entende que há um propósito naquilo tudo e ele casa com Maria. E ao final desse versículo, a Bíblia diz que ele não teve nenhum tipo de relação com Maria até que ela tivesse Jesus. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus, ele não escolheu apenas uma mãe boa para Jesus. Ele escolheu também um ótimo pai, que é José. E assim foi concebido nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vinha a ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Até a próxima e continue fazendo a sua leitura, que Deus tem muito mais revelação para você. E não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, com os seus familiares. Não esqueça, quando você toca aqui, ó, você aperta nesse sininho, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo que é relevante, ele passa a lembrar você que outros vídeos estão disponíveis para você assistir. Amém? Até a próxima!